Eu sempre tive essa vontade de viajar o mundo, né? Mas parecia uma coisa um pouco distante, porque eu ia muito, exatamente isso que você constatou, eu ia muito para os Estados Unidos. Então, se eu tivesse pego essa época que eu fui para os Estados Unidos, tivesse ido para mais países, eu teria hoje um número maior de países que eu teria conhecido, né? A maior ainda. Maior ainda. Maior ainda. Mas foi uma fase muito legal, muito, muito bacana, assim. Sim. Eu acho muito legal os Estados Unidos, sabe? Eu já fui, legal. Sei lá, acho umas 4 ou 5 vezes. E sempre que eu vou, é um negócio memorável. Assim, já fui pra Europa também e falei, cara, mas Estados Unidos é mais legal. Acho que tem mais a ver comigo, né? Tem mais a cara da gente, né? Pelo menos comigo, mas... Sim. Mas enfim. E aí, como é que foi, assim? Você começou a desbravar? Pois é, aí foi... Aí... Pode puxar, então, sem pressa. Vou lembrando. Relaxa, toma aí o seu magnésio aí. Eu vou lembrando. Tá combinando aqui com o meu look. Tá. Toda avermelhada. Né? Foi o seguinte, quando eu saí da faculdade, né? Fiz a OAB e tudo. Falei, o que eu vou fazer da vida agora? Não quero advogar, não sei ainda o que eu vou fazer. E antes de entrar na corretagem, que nesse meio termo entre formar e entrar na corretagem, eu namorava e tudo, e terminei um namoro nessa época. Eu falei, vou dar uma viajada antes de eu resolver o que eu quero fazer da vida. E fui para Barcelona e morei um tempo em Barcelona. Ah, foi morar mesmo? Fui. Precisa de visto lá? Como é que é? Até 3 meses, não. Tá. Até 3 meses, não. Aí falei, vou ficar esses 3 meses, vamos ver, fazer um curso de espanhol, né? Pero que sim, pero que não. Isso. E aí você foi para lá, morou por volta desses 3 meses? Isso. E aí eu comecei a viajar lá. Aí eu falei, não, agora eu vou explorar o mundo, porque eu tava indo só Estados Unidos, essas coisas, né? Nesse período todo. Comecei a viajar. E lá eu viajei muito. Então, dava final de semana, pegava um avião low cost ali, ia para um lugar. Vou para Roma, vou para Lisboa. Aí a gente foi no Rock in Rio Lisboa, vou para Roma, E aí peguei uma empresa muito interessante, eu acho que ela ainda existe, que são excursões para pessoas até 35 anos de idade. Então, dentro da Europa? Dentro da Europa. Eu acho que ela tem outros continentes também, mas principalmente na Europa. E aí eu vi essa excursão, falei, eu acho que eu vou pegar uma excursão dessa. E fui sozinha. Sozinha e fiz, assim, muitas amizades. Foi demais. Tinha brasileiro nessa? Não, nenhum. Bom, que bom, né? Que brasileiro tem em todo lugar. Foi bom, foi ótimo, porque, assim, gente do mundo inteiro, não tinha brasileiro, por outras mais incrível que pareça. Né? Outras culturas, tinha gente da Austrália, Nova Zelândia, da África do Sul, Estados Unidos. Sabe uma curiosidade aqui, um adendo? Eu fui para Cancún há uns 3 anos atrás, fui num casamento, fiquei lá acho que 5 ou 6 dias, uma coisa assim, quase uma semana. E aí, lá foi o lugar mais plural que eu já visitei. De nacionalidade. De nacionalidade. Eu fui para Portugal e Espanha. Portugal só via português, Espanha só via espanhol. Não, aliás, Espanha, eu vi espanhol e vi pessoal uma galerinha da Venezuela também, que tinha saído de lá, não tava legal, né? Tava morando lá. Mas assim, em Cancún, a gente viu lá uma galera da África do Sul, Estados Unidos tinha bastante, mexicanos também, brasileiros. Então é bem diverso, bem, né? Diverso, né? Nessa excursão foi bem diversificado, assim, então foi muito, muito legal. Bacana, e por incrível que pareça, não tinha brasileiro. Incrível, assim, né? Incrível. Tinha mexicano, tinha... E para onde é que você foi nessa excursão? Qual era o objetivo da excursão? Que era passar um pingadinho em cada lugar? Isso, era esse pingado. Era 15 dias, 10 países, pingando, assim, né? Então, a gente... Era de ônibus, a excursão toda de ônibus. A gente ia de manhã... Bem cedinho, saía da cidade, ia dormindo no ônibus, chegava na hora do almoço em algum país diferente. Vamos explorar esse país, dorme um dia, às vezes dorme 2. Aí de manhã cedinho você já entrava no ônibus, acordava na hora do almoço já em outro país. Caraca. Então, e aqueles... Tinha viagem de trem também? Nessa excursão foi toda de ônibus, mas... Tem muito trem, eu usei muito trem para viajar, por exemplo, dentro da Espanha, ou na França, para ir para outros países ali, Bélgica, Holanda. Sim, Holanda e tudo, Inglaterra, né? E vamos lá, continente europeu. Do que você visitou nessa viagem e outras também, que eu sei que você fez outras, o que você achou de mais interessante ali, assim? Um lugar que você foi, que você quer voltar? O que você gostou da Europa? A Europa, ela é, assim...
uma volta ao tempo, né? Na verdade, assim, o pessoal acha que não existe máquina do tempo, né? No mundo, e existe. O avião é a nossa melhor máquina do tempo. Ele pode te levar 20, 40 mil anos atrás. Caraca! É nesse nível de loucura, assim. Então, Em quais lugares que você percebeu essa volta no tempo? Por exemplo, recentemente eu visitei o Azerbaijão, né, o Azerbaijão, e lá a gente viu locais com pinturas, com como se diz assim, as pedras não eram pinturas, mas eram desenhos? Desenhos, isso. Entendi. Carving, né? Eram desenhos desenhos, mas os desenhos eram feitos tipo, com uma tinta ou era cavado? Cavado. Então era em relevo, assim, isso, né? Exatamente, em relevo. Não tinha nem tinta. E isso remonta a 20 a 40 mil anos atrás. E lá nessas pedras cavadas, você conseguia ver a história que eles contavam. Então, de como eles caçavam, de como era o casamento, qual era o papel da mulher naquela sociedade, como que eles se defendiam de outras tribos. Isso é há 20 a 40 mil anos atrás. Como eles registravam isso. Eles registravam isso há 40 mil anos atrás. Isso é uma loucura. A foto desse lugar tá aí no Coisa de Fotos também? Você lembra? Você trouxe? Não tá aqui, mas se a gente conseguir entrar no meu Instagram, dá para ver. É porque quando você tira foto, ela não aparece muito bem na foto. Não parece, isso, né? Mas no meu Instagram tem. Quando a gente for colocar as fotos, a gente coloca as fotos e aí, se der, a gente consegue depois entrar no Instagram e ver como faz, tá? E ao mesmo tempo, o Azerbaijão é uma cidade, Baku, que é a capital, extremamente moderna, é uma mini Dubai. Eu fiquei assim, eu achei... É porque a gente tem um conceito, né? Um preconceito. Não adianta. Né? Mesmo assim, eu que amo viajar, que já viajei bastante, pretendo viajar mais, ainda tenho esse preconceito. Sim. Então, por exemplo, às vezes a gente começa, eu e meu namorado, a gente programa uma viagem e meio que vamos, né? A gente depois vê lá o que faz, às vezes, dependendo da viagem. Eu gosto assim, né? Também. Primeiro a gente chega e depois a gente vê. Isso. Hotel Booking, lá na hora você vai lá no Booking e pega lá. A gente vai aos passeios, a gente vê. Então, assim, Azerbaijão, eu confesso que eu não pesquisei muito antes de ir. A gente falou assim, como a gente está perto aqui, como a gente foi para o Irã, nossa, um país maravilhoso em termos culturais, né? Não em relação a tudo que está acontecendo lá. Sim. Mas a gente, o que tem perto do Irã? E a gente olha no mapa, tem Azerbaijão, tem Geórgia, tem Armênia, vamos nesses aqui, a gente compra passagem. Vocês pousaram no Azerbaijão? A gente pousou no Azerbaijão. Sim. E... Na verdade, a gente pousou primeiro na Geórgia. E da Geórgia a gente foi para a Armênia e da Armênia para o Azerbaijão. E depois a gente descobriu que a Armênia e o Azerbaijão são inimigos. Tem um amigo lá no Azerbaijão. Aí, para entrar no Azerbaijão com o carimbo de entrada da Armênia, a gente teve que explicar o que a gente estava fazendo ali. Então, olha que loucura. Eu não tinha a menor ideia disso. Então, como a gente é ignorante em relação ao mundo. A gente vive numa bolha que a gente não sabe o que acontece de fato no mundo. Entendi. Por isso que viajar te abre tantos olhos, te faz assim expandir a mente de uma forma que não tem jeito. Não é vendo um vídeo, não é alguém te falando, é você indo lá e vendo, né? E nessa região que você foi, além dessa dificuldade aí na fronteira do Azerbaijão com a Armênia. Com a Armênia, você enfrentou algum perrengue lá, alguma coisa cultural? Não. Nessa época, teoricamente, estava um pouco mais tranquilo, apesar de logo ali do lado estar tendo o conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Sim. Bem perto, ainda não estava muito afetada a região. Só que um tempo depois que a gente saiu, tanto no Irã quanto nessa região, começaram a ter alguns conflitos, porque as pessoas estavam fugindo da guerra. O presidente russo, ele convocou, se eu não me engano, 300 mil homens para irem para a guerra e eles não queriam ir, então eles começaram a fugir da Rússia. Nossa Senhora. E aí, o que faz a fronteira com a Rússia são esses países, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Então começou a ter uma debandada, né, alta de russos para lá. E aí eles começaram a fechar a fronteira, essas coisas. Então foi um pouquinho depois que a gente saiu de lá. E no Irã, umas 3 semanas depois que a gente saiu de lá, começou a ter
começaram os protestos por causa da moça que morreu porque ela não estava usando véu adequadamente. Não sei se você... Eu fiquei sabendo disso. Ficou sabendo. Até hoje estão tendo esses protestos. Foi a primeira vez que você esteve no Irã? Dessa última? Sim. Quanto tempo você ficou lá, mais ou menos? Você lembra? No Irã, uns 12 dias, mais ou menos. Muito tempo. Alguns países assim que a gente vê e que fala assim, esse país vai ser muito difícil da gente voltar um dia, então a gente fica mais tempo. Porque a gente tenta explorar mais esse país, porque acho muito difícil voltar para o Irã em médio prazo, depois tudo que está acontecendo lá, né? Aí eles fecharam fronteira, é um país muito fechado para o mundo.